house, a beautiful, one car, a car. Como é que eu posso falar os artigos? Pois é, hello everyone, this is your English teacher Florivaldo Cornélio. Hoje vamos aprender os articles em inglês, ou seja, os artigos em inglês. Pois bem, sabe como é que eu posso falar, por exemplo, um carro em inglês? Será que eu vou falar também one car? Tá certo? Ou, por exemplo, vou falar a casa, a house, a house. Mas como é que fica isso? Pois bem, hoje você vai poder aprender os artigos do jeito simples, prático, em inglês, aqui, com o Teacher Cornélio. Siga aqui abaixo. Pois bem, para você falar um carro ou a casa, um carro ou uma casa, você precisa saber que existe uma regra gramatical em inglês que é os artigos, ou seja, article. Esses artigos são o, a, os, as, quando é definido, língua portuguesa, uma, uns, umas, quando é indefinido, língua portuguesa. Mas como falar em inglês? Para o inglês, o artigo definido é they. Pois é só falar they, já falou tudo. Por exemplo, o carro, the car. Pois é, agora, se eu quiser falar no plural, porque talvez você tenha vários carros, então tudo bem. Você tenha vários carros, tá tudo bem. Agora, quer falar os carros, the cars. Ou seja, o artigo nunca muda. O que muda é o quê? O objeto. É os carros que mudam, nunca o artigo. É assim que se fala em inglês. O carro, the car. A casa, the house. Agora, se eu quiser falar as casas, the houses. O artigo permanece e o objeto muda para o plural, ok? Então, nesse caso, o the em inglês é o, a, os, as em português. Então, the car e the cars. The house e the houses, quando é plural. Muito bem. Para o artigo indefinido. Para o artigo indefinido, nesse caso, uma, uns, umas. Sabe como é que eu vou dizer? A house. Mas espera aí, teacher. Mas não é a? Pois é, quando tiver a fazer a literatura do abecedário A, B, C, D, nesse caso, o A é A. Mas quando eu colocar numa frase, ali eu uso como preposição, um artigo. Então, como um artigo, eu vou usar como a house, a car. Então, tudo bem. Então, dessa feita, a house, a car. Ou seja, uma casa e um carro. Ok? Mas espera aí. Existe o a e o an. Ou seja, a apenas e o a e o n, que é an. Como é que eu vou usar o a e como é que eu vou usar o an? Deixa eu ver. Dizemos assim de uma forma bem mais simples e descomplicada, como eu gosto de falar. O a eu vou usar quando a palavra que vem a seguir é começada por uma consoante. Por exemplo, a bar, um bar, a bar. Então, o bar fez com que eu começasse a frase com quê? Com uma consoante. Então, o artigo a. E como é que eu vou usar o an? O an eu vou usar quando a palavra sucessora começar com uma vogal. Porque não pode ter duas vogais. Por exemplo, já viu? Pois bem, é assim. Umbrella e sombrinha, ok? Como é uma sombrinha, começa com umbrella. Então não pode começar a umbrella. Não pode. Não pode. Então, dessa feita, eu uso a e o n e é o an umbrella. An awful. An awful day. Ou seja, um dia terrível. Um carro bonito. A beautiful car. Pois é, essas foram as regras dos articles em inglês. Então,
Então, T, artigo definido, e A, e an, artigo. Clique aqui abaixo, comenta no vídeo e dê o seu like para receber mais aulas aqui no inglês descomplicado. Sim, está.